Estamos novamente no projeto Fitopatologia Inverso e Prosa, falando um pouquinho aí das doenças de plantas, apresentando temas relevantes da fitopatologia, essa ciência que estuda as doenças de plantas, e ao final da apresentação, uma canção relacionada ao tema. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mal do Panamá, causado pelo fungo Fusarium forma specialis cubensis. Bom, essa doença tem esse nome porque os primeiros impactos em termos de produção negativa causada aí pelo patógeno foram relatados justamente no Panamá. No Brasil, ela já é problema há um bom tempo, especialmente em banana maçã. A banana maçã é altamente suscetível ao patógeno. Então, nas áreas, nos bananais onde existe esse patógeno, se você tiver ali um material suscetível como banana maçã, realmente a tua produção fica comprometida. Tá? É um fungo veiculado pelo solo. Exemplo do que a gente já falou em outras aulas, o meloidógeno. Esse fungo está no solo, tá? E ele vai estar penetrando pelo sistema radicular, colonizando o xilema. Tá? O xilema é o tecido vascular da planta, responsável pela condução de água e nutrientes, de baixo para cima. Então, quando o fungo coloniza esse xilema e provoca o entupimento dos vasos, o que vai acontecer? Vão aparecer os sintomas da doença. Que sintomas são esses? A planta começa a ficar com as folhas amarelecidas, amareladas, as folhas vão murchando, vão secando. Tá? A banana, depois de um tempo, as folhas meio que caem e fica parecendo um guarda-chuva fechado a planta. Esse é o sintomas externos do mal do Panamá. A gente poderia também chamar de murcha de Fusarium. Se você pegar um pseudocaule da banana, tá? Abrir, fazer um corte transversal, olhar o sistema vascular desta planta atacada, ele vai estar descolorido. Então o patógeno, isso é característico de patógeno vascular, ele provoca a descoloração dos tecidos vasculares. Então é um sintoma também importante dentro do quadro aí da murcha de Fusarium. Tá? Bom, o patógeno, não só esse, qualquer patógeno, ele se vale de mecanismos para conseguir causar doença no seu hospedeiro. Tá? No caso de um patógeno vascular, um dos mecanismos importantes é a produção de enzimas celulolíticas, celulases, para ele poder quebrar a parede de um vaso e fazer o que a gente chama de colonização lateral, atingir outros vasos. Porque se ele ficar restrito a apenas um vaso, tá, essa doença ela não vai progredir, ela não vai, o patógeno também não vai ter sucesso aí na colonização da planta. Tá? E por outro lado, a planta muitas vezes tenta se defender, dependendo do genótipo da banana, do material aí que está em jogo, ela pode se defender produzindo mecanismos. Um desses mecanismos conhecidos que ajuda na defesa contra patógenos vasculares é chamado tilose. Então, o parênquima ali adjacente ao xilema cresce dentro daquele vaso que está colonizado ali pelo Fusarium, tentando obstruir esse fungo, tentando impedir que ele atinja partes superiores da planta, que ele atinja outros vasos. Então, se a planta produzir essa tilose de maneira rápida em resposta ao patógeno, logo no início da doença, os primeiros vasos afetados, pode sim ter eficiência. No contrário, se demorar muito para essa produção, no fim, não vai resolver muito a situação da planta. Não é o único mecanismo, é um dos mecanismos estudados nesse tipo de interação, mas existem outros mecanismos que poderiam também contribuir para a defesa da planta. Bom, o que é interessante, vocês viram o nome do fungo? O nome científico normalmente é em latim, tá? Mas aqui vocês percebem a chamada forma specialis cubensis. Por que isso? É um patógeno específico. Esse fungo ele só ataca a bananeira.
Se você inocular feijão, não vai causar doença, essa forma especialis aqui. Mas nós temos o Fusarium oxyspore que ataca o feijoeiro. É uma outra forma especialis. Então a forma especialis significa que o fungo, aquele isolado ali, ele tem uma especialização, tá, ao nível de espécie vegetal. Né? Ah, mas eles recebem o mesmo nome, Fusarium oxyspore? Sim, morfologicamente são iguais. Muito parecidos, você dificilmente os distingue no laboratório, no crescimento micelial, características de esporos ali por microscopia. Tá? Eles diferem aí em termos da espécie vegetal que eles atacam. Isso está relacionado aos genes de patogenicidade. Então existe uma boa especificidade do patógeno para o seu hospedeiro. É uma doença problemática, né? Como a gente falou, especialmente em alguns tipos de maçã, como a banana e a maçã. E o patógeno está no solo. Então como é que a gente vai controlar? Bom, escolher a área do plantio do bananal, né? Conhecer o histórico da área, procurar áreas sem histórico da doença. Começar com mudas sadias, mudas certificadas. Já de um tempo para cá, o bananicultor ele dispõe de mudas provenientes de cultura de tecido. Essas mudas normalmente têm um controle rígido na sua produção, vêm sem patógenos. Tempo atrás, quando o pessoal fazia mudas a partir de bananais velhos, era comum a disseminação de patógenos junto com o rizoma da banana. Não só esse fungo, como nematóides e outros fungos veiculados pelo solo poderiam estar vindo com esse rizoma adquirido de um pomar velho. Então não se indica esse tipo de situação. Uma adubação equilibrada, correção do solo, ter um pH adequado, uma adubação equilibrada, porque a planta bem nutrida ela consegue também se defender bem, né, contra os patógenos. Controle de nematóides, a gente falou um pouco na aula do meloidógeno, medidas de controle do nematóide. Controlar nematóides no solo é importante também para reduzir o problema com o mal do Panamá. Esses nematóides podem o quê? Provocar ferimentos ali no sistema radicular, facilitam, criam portas de entrada aí para o Fusarium se estabelecer. Né? Então são algumas medidas aí. A questão também da disseminação, né? Áreas que se sabe que tem aí o fungo, tomar cuidado no preparo dessa área aí para evitar que o revolvimento, as partículas do solo acabem levando esse fungo para outros locais também. Nossa história de amor é assim, bananeira. Sou Fusarium e você pra mim vale a pena. Teu sistema radicular formoso me enfeitiçou. Você é meu grande amor. Não vou lhe abandonar. Entro na raiz, meu xilema vou colonizar, pretendo ali ficar. Se eu viver feliz, sabe o que vai resultar? O mal do Panamá. Você sabe que eu produzo enzimas, é um fator de virulência. Quando eu lhe abraço você murcha, fica amarelada, seca a sua aparência. Você sabe que eu sou específico, não vou trocar você por outra. Não pare de fazer tilose, tá me bloqueando, deixe de ser doida. Não vou lhe abandonar. Eu entro na raiz, meu xilema vou colonizar, pretendo ali ficar. Se eu viver feliz, sabe o que vai resultar?